O mundo está prestes a presenciar um colapso que não pode mais ser evitado. Enquanto políticos discursam sobre paz e estabilidade, forças ocultas estão manipulando líderes como peças de xadrez. Atrás de alianças diplomáticas, reuniões fechadas e tratados silenciosos, está sendo armado o maior cerco da história. Um ataque coordenado contra o plano de Deus. E o centro desse conflito não será Nova York, nem Pequim, mas Jerusalém. Por que Israel? Por que essa pequena nação desperta tanto ódio global? A resposta não está nas manchetes, está nas Escrituras. Desde os tempos antigos, a Terra Prometida foi marcada para um propósito eterno. E o inimigo sabe disso. O que o mundo inteiro acredita ser uma guerra política é, na verdade, o último capítulo de um drama espiritual que começou antes da fundação da Terra. As nações estão sendo seduzidas, não por acordos ou estratégias militares, mas por uma força espiritual que opera nos bastidores, preparando o palco para uma batalha que já foi profetizada. E quando tudo estiver pronto, o mundo verá quem realmente está no controle. Você quer a verdade? Está pronto para o que vem a seguir? Enquanto multidões olham para os conflitos armados, poucos percebem que a verdadeira batalha já está acontecendo. E ela não é visível aos olhos naturais. É um cerco silencioso, construído com mentiras. Governos, mídias e até instituições religiosas estão sendo influenciadas por vozes que não vêm do céu. A guerra já começou, mas o campo de batalha está nos corações, nas decisões, nas alianças corrompidas pela ambição. Jerusalém, a cidade que carrega promessas eternas, volta a ser o ponto de tensão global. O ódio contra Israel não é político, é espiritual. É uma rebelião contra o próprio Deus. E como previsto pelos profetas, todas as nações, não algumas, todas, serão atraídas para um julgamento inevitável. Não por vontade própria, mas por um plano superior que já está em movimento. O que os poderosos do mundo pensam estar controlando é, na verdade, uma armadilha divina. Deus mesmo os convoca, não para negociar, mas para julgar. Eles marcham confiantes para o campo de guerra, sem saber que estão caminhando diretamente para o vale da decisão, onde a justiça será final e o orgulho humano será esmagado. Mas quem lidera essa revolta global? Quem será o rosto desse engano? Enquanto o mundo se perde em falsas promessas e discursos vazios, uma figura emergirá das sombras, um homem com um carisma perigoso e uma mente estratégica afiada. Ele não será apenas um líder político, será o símbolo da unidade global, um falso salvador para as nações cansadas de conflitos. Sua voz, doce e firme, convencerá milhões a lhe seguir sem questionar. Mas por trás do sorriso e dos acordos aparentemente justos, existe uma mente fria e calculista, que usa a paz como máscara para sua ambição desmedida. Esse líder reunirá um sistema de controle jamais visto, onde a liberdade será apenas uma ilusão e a resistência será esmagada silenciosamente. Jerusalém será seu foco principal. A pequena nação que ousa resistir aos seus planos será a maior ameaça ao seu império construído sobre mentiras. O mundo inteiro será seduzido a acreditar que ele traz a solução final para os problemas da humanidade, enquanto, na verdade, ele pavimenta o caminho para a maior escravidão espiritual e política da história. O anticristo não governará sozinho. Será o instrumento das forças ocultas que trabalham para enganar, dividir e destruir. Sua ascensão marcará o ápice da rebelião contra Deus. E o tempo para se preparar está acabando. Quer saber o que acontece quando o controle absoluto domina o mundo? Veja a seguir o respiro antes do colapso. As nações estão de joelhos, mas não diante de Deus. Diante de um sistema que tomou o trono do mundo, o controle está completo.
um governo único, uma voz dominante, uma falsa paz. O anticristo não precisa mais convencer ninguém. Agora ele dita. O que começou com discursos de unidade se transformou em um império de vigilância, censura e terror silencioso. Ninguém mais pensa por si, ninguém mais questiona. O mundo inteiro foi seduzido. Jerusalém é cercada. Israel está sozinho. As forças globais se alinham como predadores em volta de uma presa. Eles têm a tecnologia, têm os números, têm as armas e acreditam ter vencido. Mas o que ignoram é que caminham direto para o vale do juízo. O mundo respira fundo, achando que está prestes a celebrar uma nova era. Mas esse respiro é o último antes da queda. A terra inteira está prestes a encarar o peso da arrogância humana. Não haverá aviso, não haverá negociação. Porque quando o cálice da rebelião transborda, a resposta não vem com palavras, vem com colheita. E o que será colhido agora é a semente da própria destruição. Quando Deus julga, não há refúgio. O céu permanece em silêncio, mas a terra geme. As nações, confiantes, avançam sobre Israel como lobos em matilha. O cerco está completo. Tudo parece sob controle humano, mas está exatamente onde Deus queria. Porque foi Ele quem convocou as nações, não para medir forças, mas para expô-las. Agora, o mundo inteiro se vê diante do Deus que rejeitou. Não haverá discursos, não haverá apelação. O juízo cai como tempestade sobre a arrogância global. Líderes se escondem em fortalezas. Soldados desmaiam de terror. Sistemas inteiros desabam em um único golpe invisível. O que era império vira poeira. O que era orgulho vira lamento. E o que era segurança se revela mentira. Israel, que parecia o alvo, agora é o sinal. O povo cercado permanece em pé, não por estratégia, mas por promessa. Enquanto as potências ruem, a aliança de Deus permanece intacta, porque Ele não protege por merecimento, Ele protege por pacto. O mundo, enfim, aprende uma verdade que ignorou por séculos. Ninguém desafia o Eterno impunemente. Quando Deus se levanta para julgar, não há esconderijo, não há tecnologia, não há poder humano que o detenha. O mal é esmagado. A injustiça é desmascarada. O ciclo termina. E o que resta? Um planeta em silêncio, uma promessa cumprida e uma pergunta ecoando no espírito dos sobreviventes. De que lado você estava quando Deus silenciou o mundo?